A leitura, diácono, por favor. Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes do Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela leitura da Tua santa palavra. E essa restauração que nós estamos pedindo nessa noite, Deus, não é apenas para hoje, mas é para toda a nossa vida e para cada um dos irmãos e irmãs que estão presentes nessa igreja. E é assim que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Foi falado sobre, versículo 4, sobre na oração do salmista pedindo que o Senhor restaurasse a vida dele, assim como Deus restaura as torrentes, ali como Deus restaura ali o deserto do Neguebe. E eu queria passar um vídeo para você saber exatamente o que é ou o que são essas torrentes do Neguebe. Por favor, Carol. Pode apagar. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia ficar abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes. Que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz trigo.
verde onde somente no Negev se pode encontrar. Nós faze com que prosperemos de novo como as torrentes no Negev. Amém. Obrigado, Carol. Pode acender, Lúcia, por favor. Sabe quem é que faz isso? É o Deus a quem você serve, que manda chuva para o deserto, a ponto de fazer aquele lugar seco e árido, verde e frutífero, a ponto de saciar não apenas a sede, mas a fome de todos aqueles que confiam no poder e na autoridade dele. Você crê nisso? Louvado seja Deus. A mensagem de hoje, meus irmãos, para nós começarmos esse ano de 2026, que promete ser um ano desafiador, assim como tem sido todos os outros, é para que você creia de todo o seu coração que o Deus que fez no passado é o Deus que continua fazendo hoje no presente e permanecerá fazendo também no futuro. E eu espero que você creia nisso, porque essa palavra ela é inerrante e infalível. Amém? Mas deixa eu explicar então o contexto desse Salmo 126, para que você entenda por que o salmista está fazendo essa oração. Nós começamos o culto dessa noite lendo Jeremias capítulo 25, quando Jeremias, um profeta de Deus, que ficou em Jerusalém quando da invasão da Babilônia, e ele viu toda aquela destruição. Esse profeta que foi separado por Deus, e profeta significa boca de Deus, ele passou 23 anos pregando uma mensagem de arrependimento para os moradores de Jerusalém, ali os moradores do reino de Judá, do reino do sul. Só que dia após dia ele pregava, ele anunciava, ele expunha as escrituras, mas sabe quem é que escutava ele? Ninguém queria ouvir as palavras do profeta e queriam viver segundo as suas próprias vontades, segundo o seu próprio gosto e segundo o seu próprio querer, fazendo com isso a ira de Deus se acender. E como Deus havia anunciado através do profeta Jeremias, ele disse que caso eles não obedecessem ao próprio Deus, eles seriam levados por um povo que vinha do reino do norte, a saber, o império da Babilônia, por meio do seu rei, o rei Nabucodonosor. E sabe qual foi o resultado da idolatria, da teimosia, da desobediência do povo de Deus? Eles passaram 70 anos no cativeiro da Babilônia, longe da sua casa, longe do templo da casa de Deus, longe das suas propriedades, longe das suas plantações, longe dos seus familiares e longe da sua terra, da sua pátria, da sua nação. Então, uma vez que você conhece agora o contexto, agora faz todo sentido quando nós começamos a ler esse Salmo 26 e quando o salmista começa a dizer que quando o Senhor trouxe os cativos da Babilônia foi como um sonho. Por que foi como um sonho? Pense você, meu irmão, minha irmã, 70 anos naquele cativeiro da Babilônia, 70 anos vivendo como escravo, 70 anos privado de liberdade, fazendo trabalhos forçados, sendo obrigado a adorar deuses que não eram o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E os anos iam passando e aquelas pessoas iam esmorecendo na sua fé. Nós que somos crentes de oração aqui nessa igreja, nós sabemos que quando a gente começa a orar por uma causa, Cleide, e a gente começa pedindo, e a gente começa suplicando, e nós dobramos os nossos joelhos, e a gente começa uma semana, um mês,
6 meses, 1 ano, e a gente vê que a coisa não acontece. Alguns de nós, não todos, mas alguns de nós começam a esmorecer na sua fé e a achar que aquele pedido não está sendo ouvido por Deus. Quem nunca aqui começou pedindo com todo entusiasmo, com todo fervor, mas de repente o tempo foi passando, e como não acontecia, aí ia ficando triste. O ombro que estava firme de repente vai murchando. A cabeça que estava erguida daqui a pouco vai ficando baixinha. Aquela voz confiante daqui a pouco vai ficando naquela voz bem fraquinha. Muitos de nós somos desse jeito, meus irmãos. Agora vocês imaginem essas pessoas, tantos anos presas no cativeiro da Babilônia, tantos anos sofrendo, mesmo sabendo que a data para a saída seria de 70 anos. Aquelas pessoas mantinham a expectativa de que Deus pudesse mudar de opinião e reverter aquele prazo. E assim também somos nós. Eu sei que você deve ter começado esse ano colocando as suas prioridades diante de Deus. Amém, gente? Você deve ter dito: Senhor, eu quero nesse ano ler a Bíblia todinha, de capa a capa, em nome de Jesus. Eu quero me tornar um homem e uma mulher de oração. Eu quero ser mais ativo na igreja. Eu quero ser mais participativo. Eu quero que na minha boca tenha o eis-me aqui o tempo todo. Mas aí passa o primeiro mês. Aí vem retiro de carnaval. Aí você sai lá com todo fervor. Chega a estar estralando. Mas aí depois volta e as coisas vão se aquietando, normalizando. E você vai se esquecendo que lá no começo do ano você prometeu a Deus que você seria um crente melhor. E muitos de nós somos desse jeito, meus irmãos. Mas há um detalhe: quando nós pedimos uma coisa durante um bom tempo, quando nós clamamos, suplicamos, quando nós erguemos as nossas mãos, quando nós dobramos os nossos joelhos, e às vezes quando Deus ouve e atende o nosso pedido, alguns dão glória a Deus, mas tem outros que dizem: mas também Deus demorou tanto que eu não tenho mais nem força para comemorar. Quando Deus ouviu o teu pedido, quando você não tinha casa própria, você morava de aluguel, e quando você conseguiu o seu primeiro imóvel, e você fez a mudança, Diácono Davidson, e aquelas escadarias cansavam tanto. Mas quando houve a mudança, quando os móveis estavam lá dentro, e a gente se reuniu ali naquele apartamento que estava com um monte de caixa, e nós começamos a louvar e adorar o nome do Senhor. E aquele espaço, nós podíamos sentir ali a presença de Deus e transbordando, inundando aquele espaço daquela sala. E é tão bom quando nós percebemos que Deus atende os nossos pedidos, meus irmãos. Mas tem alguns de nós que reclamam. Graças a Deus que não são todos. Graças a Deus que não são todos. Lembra aos familiares aqui, Flaviano, Elza, Vanildo, Lilian, estavam pedindo a Deus para Alberto e Helena voltarem logo de Belém do Pará. E quando eles voltaram, e quando chegaram aqui, foi aquela festa, aquela alegria, aquela coisa maravilhosa. E meus irmãos, o que nós não podemos permitir é que essa alegria, ela saia da nossa vida. O versículo 1 vai dizer que quando aqueles cativos, aqueles escravizados foram libertos, ou melhor, eles foram liberados do cativeiro pelo rei Ciro da Pérsia, foi como um sonho. Porque depois de 70 anos de sofrimento, quando o rei Ciro assinou o decreto de soltura, ele disse: é verdade mesmo, Deus?
Nós vamos poder voltar para nossa casa mesmo? Depois de 70 anos, quando muitos já tinham perdido a sua esperança, quando muitos acharam que já não tinha mais jeito, chega o rei Ciro e diz: ei, vocês podem voltar para suas casas. Foi como um sonho, meus irmãos. Aquela causa que você tem colocado diante de Deus, e quando Deus assinar essa soltura, quando Deus assinar essa bênção, quando Deus assinar esse milagre, eu espero que você tenha na sua boca essa mesma frase: pastor, isso foi como um sonho na minha vida, porque a alegria é tão grande, que como diz aí o versículo 2, da boca deles encheu-se de riso, e a língua dele de cantos de alegria, até as outras nações diziam: coisas grandiosas fez o Senhor por este povo. As coisas foram tão boas que eles disseram: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Como era o grito de guerra lá, Cleide, lá do ano passado? A alegria do Senhor. Eita, eu só escutava a voz de Cleide gritando: a alegria do Senhor é nossa força, porque foi bom demais, meus irmãos. Eu vejo quando Deus derrama bênção, a pessoa enche a boca com o riso, a pessoa tem na ponta da sua língua cantos de alegria. E veja, nós fazemos isso, não é para impressionar os de fora não, Lusa. Nós fazemos isso porque o nosso coração está cheio de alegria. Nós não estamos preocupados com as pessoas de fora verem a nossa felicidade, porque alguns se incomodam com a nossa felicidade, principalmente a do cristão, porque pode estar chovendo pedra e o crente está lá: eu vou para a igreja. Pode estar um frio de -2 graus, que aqui em João Pessoa não tem não, mas pode estar gelado, e a alegria do crente é ir para a casa do Senhor. Porque na nossa boca sempre tem um canto de alegria, sempre tem um riso, mas a gente não faz isso para impressionar as pessoas de fora, não. Nós fazemos isso porque a alegria que está contida em nossos corações desce diretamente do trono de Deus. Agora tem um detalhe, Elza. Porque nós somos um povo feliz, apesar das circunstâncias. Porque nós somos um povo feliz, apesar das dificuldades. As pessoas olham para a gente e dizem: rapaz, coisas grandiosas o Senhor tem feito por esse povo. Porque não faz sentido. Esse povo está tão feliz enquanto o mundo está no caos. Isso chama a atenção da sociedade. Como é que o crente não está preocupado se o político A, o político B, o político C vai assumir a caneta? A gente não está preocupado quem é que vai ser campeão da Copa do Mundo de futebol. Nós não estamos preocupados se vai ter feriado de 1 semana ou de 2 dias no mês que vem, no retiro de carnaval. Mas o que nós queremos é estar juntos para a glória de Deus. Amém. E Deus tem feito isso, meus irmãos. Faça, no último culto nosso aqui, no último domingo, nós fizemos uma retrospectiva daquilo que Deus fez nas nossas vidas. E eu presenciei Cleide dizendo: pastor, houve um momento na minha vida que eu estava entubada e Deus me curou daquela Covid e eu fiquei totalmente restabelecida para a glória de Deus. Nós ouvimos também o testemunho de Elza aqui, dizendo que esse ano passado passou uma boa parte do tempo deitada na cama, sentindo dores. E chegou um momento que Deus disse: minha filha, levanta e anda em nome de Jesus. Houve momento em que Lilian saiu chorando de casa com seu filho desacordado nos braços. Mas ela voltou com ele sorrindo, ainda que tenha demorado um pouquinho, mas ele voltou. E eu vi, no mesmo dia, eu estava lá. E nós oramos e nós louvamos com alegria na nossa boca, com um riso bem escancarado em nosso rosto.
Deus tem feito, meus irmãos. E é por isso que você e eu, é por isso que nós precisamos dizer, como disse aqui o salmista, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Porque Deus que tem nos sustentado durante todo esse ano de 25. Olhe para trás, nós fizemos esse exercício, essa avaliação da nossa vida, e se nós colocássemos numa balança entre as dificuldades e as bênçãos, entre as lutas e os livramentos, entre os aperreios e o cuidado de Deus, a gente percebeu que a balança que pendeu mais foi para o lado de Deus. Foi para o lado de Deus. O salmista disse que quando o Senhor trouxe os cativos de volta da Babilônia, foi como um sonho. E a pergunta que eu preciso fazer para você nessa noite: de qual cativeiro Deus te libertou? De qual cativeiro Deus te libertou? Da bebida? Do vício em jogos, da pornografia, da imoralidade sexual, da ira, do rancor, da falta de perdão. De qual cativeiro Deus te libertou? De onde Deus te tirou? Para hoje você estar com um riso na sua boca e um canto de alegria na sua língua. Qual foi o cativeiro que Deus te tirou? Você sabe qual é. Você sabe qual foi. Para que você esteja aqui nessa noite, você tem plena convicção de onde Deus te tirou e onde Ele te colocou. A alegria do crente, meus irmãos, como eu disse a vocês, não depende das circunstâncias. Sabe como é que deve ser o nosso comportamento, Luciana? Veja, pastor, mas tem um monte de gente desempregada aí fora. E eu estou também. Mas eu sei que Deus vai abrir uma porta de emprego para mim. Ah, pastor, tem muita gente doente, internada nos hospitais. Mas Deus tem me sustentado até aqui. Ah, pastor, mas acontece que tem uma crise financeira chegando, tem guerras estabilizadas aí, ou estabilizadas não, prontas a explodirem. Mas Deus é o Senhor dos exércitos, e eu sou um soldado do exército dele. A nossa alegria é diferente, irmã Dorinha, porque a nossa alegria sempre vai estar fundamentada em Deus. Amém, gente? Então, a primeira parte desse salmo, lembra de qual cativeiro Deus te tirou. Lembra o que Deus fez na tua vida. E seja alegre e grato, porque Deus tem te sustentado em tudo. Mas há uma segunda parte nesse texto, versículo 4. E o salmista vai dizer: Senhor, restaura-nos, assim como o Senhor restaura ali o deserto, ali os rios, aquela região do Neguebe. Por que o salmista está dizendo isso, meus irmãos, minhas irmãs? Pensa, Vanildo, 70 anos de cativeiro. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele quebrou tudo, destruiu tudo, não deixou pedra sobre pedra. E agora, o rei Ciro da Pérsia, que derrotou a Babilônia, derrotou esse império poderoso, chegou lá e libertou eles e disse: vão para casa. Agora, depois de 70 anos, longe da sua casa, o que é que eles iam achar, Flaviano? Ou melhor, o que é que eles acharam? Os muros em ruína, o templo totalmente destruído, as casas deles completamente arrasadas, aquelas lavouras, depois de 70 anos, só tinha mato. Seus familiares todos, alguns haviam sido mortos, outros tinham ficado na Babilônia, alguns voltaram, muitos voltaram, mas não todos voltaram.
Você quer ver o que aconteceu? Leia os livros de Esdras e Neemias e você vai ver que quando eles retornaram para Jerusalém, eles tiveram que reconstruir o muro, tiveram que reconstruir o templo, tiveram que reconstruir suas casas, tiveram que recomeçar a adoração no templo de Deus. Eles tiveram que começar lavouras novas do zero. E eles estavam pedindo: Deus, restaura-nos, assim como o Senhor restaura ali o deserto do Negueb. E vocês viram, quando Deus manda chuvas para aquele lugar, como aquele deserto fica florescente, como aquele deserto fica rico, como existe fartura. Quando Deus manda bênçãos do céu, meus irmãos, elas são incontáveis. Agora volte para a sua vida. Hoje, talvez você tenha escutado a minha primeira fala e disse: pastor, mas eu ainda estou precisando de restauração hoje. Há pessoas que eu amo, irmã Adelaide, que precisam de restauração ainda hoje. Tem pessoas que precisam ser libertas dos seus cativeiros ainda hoje. Essas pessoas a quem nós amamos, pessoas que nós queríamos que estivessem aqui conosco, precisam dessa libertação, precisam dessa restauração. E nós estamos aqui clamando por essa libertação desses cativeiros nessa noite. Nessa noite. Eu não sei se ainda existe alguém que precisa ser liberto de algum tipo de vício nessa igreja. Mas saiba que o Deus que fez, o Deus que libertou, o Deus que curou, o Deus que salvou, o Deus que protegeu no passado, é o mesmo Deus que continua fazendo tudo isso ainda hoje. E Ele tem poder e autoridade para restaurar a tua vida. Ele tem poder e autoridade para restaurar o teu casamento. Ele tem poder e autoridade para restituir o amor dos teus filhos, a tua condição financeira, para abrir uma porta de emprego, para fazer com que aquelas pessoas que têm resistido à mensagem do Evangelho tenham seus corações restaurados. Esse Deus continua fazendo ainda hoje, meus irmãos. Ele continua libertando de cativeiros ainda hoje. Ainda hoje. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu tenho orado, meus irmãos, dia após dia, para que essas amarras sejam arrebentadas, que esses laços sejam cortados em nome de Jesus, e que essas pessoas que andam na escuridão, que essas pessoas que andam em trevas, possam ter um encontro verdadeiro com Jesus, que é a luz do mundo. Que elas possam andar pelos caminhos da luz, pelos caminhos que levam à vida, pela porta estreita que leva à vida eterna. Nós temos orado por isso, e saiba que esse ano a nossa igreja vai estar empenhada em ser uma igreja que dobra os seus joelhos e ora, e clama, intercede, suplica, e se preocupa com as pessoas que não conhecem o Evangelho e que precisam ser libertas de seus cativeiros. Qual o cativeiro que você clama para que Deus te liberte? Deus está te ouvindo nessa noite e Ele está pronto e preparado. Basta tão somente que você diga: Senhor, faz o teu querer sobre a minha vida, por favor, em nome de Jesus. Mas esse texto é finalizado com a terceira parte. Nós temos o Deus que fez, nós temos o Deus que faz, mas nós temos um Deus que ainda continuará fazendo. Versículos 5 e 6, Daniel, por favor. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Essa mensagem bateu muito forte no meu coração essa semana toda.
E desde o começo da semana, Deus já me mostrou que seria essa a mensagem que Ele queria que eu trouxesse para a igreja dele. Para que todos nós estejamos preparados para esse ano de 26. Vai ser difícil? Vai. Vai ter sofrimento? Vai também. Porque a palavra de Deus, aí o salmista disse, olha, aqueles que semeiam com lágrimas. Vai ser difícil, meus irmãos, para alguns de nós. Vai ser complicado para alguns de nós. Nós vamos precisar acolher e abraçar mais Paulo nesse tratamento do câncer. Nós vamos ter que abraçar mais pessoas que às vezes têm mais dificuldade de fortalecer a sua fé. Nós precisamos andar mais juntos das pessoas, uns dos outros, ajudar, oferecer o ombro, dizer, ei, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro vai levantar. Eu sei, meus irmãos, que existem sofrimentos aqui em casamentos, em relação de pais com filhos, em relação de filhos com pais. Existe dificuldade em relação de avós e avós com seus netos. Existem corações que precisam ser moldados conforme a vontade de Deus. Existem pessoas que precisam ter essas amarras cortadas de uma vez por todas. Eu sei que existem pessoas que precisam liberar perdão, pessoas que precisam ser perdoadas, pessoas que precisam parar de olhar para o seu passado como sendo um ídolo de sofrimento no seu coração e dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor mude, que o Senhor transforme, que o Senhor limpe, que o Senhor restaure o meu coração, para que eu pare de sofrer com aquilo que está fora do meu alcance. E Deus, Ele nos faz aqui uma promessa, meus irmãos, através da palavra dEle. E eu queria que você cresce nisso aqui com todas as suas forças. Porque o salmista vai dizer que aqueles que semeiam com lágrimas, eles vão colher com um riso no rosto, com um canto de alegria. Repete aí, Daniel, por favor, o versículo 6. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com um canto de alegria, trazendo os seus feixes. Talvez você esteja nesse momento da sua vida, semeando com lágrimas. Talvez você esteja nesse momento, hoje, especificamente, mais chorando do que semeando, mais chorando do que esperando. Mas saiba que os olhos de Deus estão abertos e Ele conhece a sua vida melhor do que você mesmo. Deus sabe como é que você tem se apresentado diante de Deus. Ele sabe, inclusive, cada lágrima que tem escorrido pelo seu rosto nas noites adentro, que muitas vezes o seu travesseiro acorda molhado, às vezes até encharcado. Deus sabe da solidão, Deus sabe da saudade, Deus sabe da tristeza. E eu sei que muitos de nós estão fazendo esse trabalho difícil hoje, de semear, para que você tenha uma família melhor. Eu sei que alguns ou muitos de nós estão semeando com muito sofrimento, porque amam tanto as pessoas que estão ao seu redor, que você quer desesperadamente que essas pessoas tenham a mesma alegria que você tem no coração. Mas eu sei também que essa colheita, essa semeadura sofrida, que vai deixar cicatrizes em você, ela vai ser recompensada por Deus. Porque se você está semeando com lágrimas, no tempo certo da colheita, você vai fazer isso com cantos de alegria, com um sorriso no rosto.
Então somente continua semeando, não para não desiste não. Ei, não é hora de jogar a toalha não, está só começando. Eu sei, pastor, a dificuldade é muito maior do que eu sei, mas o teu Deus é maior do que o teu sofrimento. Se a luta é grande, aquele que guerreia por você é muito maior do que tudo isso. Não é hora de jogar a toalha não. Não é hora de desistir do teu casamento. Não é hora de desistir dos teus filhos, dos teus netos. Não é hora de desistir da sua alegria, do seu sorriso no rosto, de ver os teus filhos andando nos caminhos do Senhor, de ver os teus netos de volta para a casa de Deus. Não é hora de desistir não. É hora de semear. É hora de plantar. E no tempo certo de Deus, pode aguardar que essa colheita vai ser frutífera em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero finalizar essa primeira mensagem dessa noite, meus irmãos, dizendo a você que os cativeiros, eles são sombrios, são difíceis. Eu sei disso. Não é fácil não. Se libertar de um vício é difícil. Mas o Deus que prometeu, Ele não volta atrás na sua palavra. Se Ele já te libertou do cativeiro, não tira esse sorriso do rosto não. Não tira esse cântico de louvor e de adoração da sua boca não. E não deixe de se alegrar preocupado com o que os outros vão pensar. A sua alegria, ela é acima das circunstâncias. É por isso, meus irmãos, que a gente encontra em um velório de cristãos, de crentes, ainda um louvor e uma alegria no rosto. Sabe por quê? Porque nós sabemos que aqueles que fecham os olhos aqui na terra, abrem os olhos na presença do Deus Altíssimo. É por isso que a nossa alegria permanece o tempo todo. É porque a gente sabe que essas lutas, esses cativeiros, essas algemas, Deus desarma, Deus abre todas elas. E se Deus já tirou as algemas das suas mãos, e se Deus já te libertou desse cativeiro, seja você a primeira pessoa que põe esse sorriso no rosto e esse cântico de gratidão na sua boca. E quando os outros perguntarem por que você está alegre, a resposta é: porque Deus tem feito coisas grandiosas na minha vida. Porque Deus tem feito coisas grandiosas na minha família. Porque Deus tem feito coisas grandiosas em todos aqueles que o amam e que o seguem. Segundo, se hoje você ainda está na condição de precisar de restauração, saiba que Deus é especialista nisso. Porque a gente só restaura, meus irmãos, minhas irmãs, aquilo que está desgastado, ou que está quebrado, ou que está partido. Talvez a sua fé esteja partida. Talvez a sua esperança esteja desgastada. Talvez o seu amor tenha esfriado. Mas o restaurador dos restauradores pode mudar a sua situação na hora que Ele quiser. E na hora que aprove, na hora que agradar ao nosso Deus, assim como Ele derrama as torrentes, as chuvas, naquele deserto do Negueb, inunda aquele vale, e depois Ele põe aquele lugar fértil. Se teu coração está ressequido nessa noite, pede a Deus para restaurar teu coração, a tua fé, a tua alegria, a tua adoração, a tua casa. E Deus, que é especialista, Ele há de fazer isso na tua vida. E finalmente,
não é hora de desistirmos de continuar lançando a semente. Não é hora de desistir de semear. Não é hora de desistir de trabalhar para Deus. Muito pelo contrário. O ano está só começando, meus irmãos. E eu espero, em nome de Jesus, que quando nós chegarmos lá no mês de dezembro, nós possamos ver a olhos nus aqui a colheita poderosa, graciosa, que Deus há de fazer em nosso meio. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e